Olá, eu sou a Angelita do Cine Mundo Afora Podcast, que é uma extensão do canal Cine Mundo Afora que está lá no YouTube. Se você chegou até aqui é porque também gosta de cinema ou se interessou pelo título do vídeo, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Cine Mundo Afora está muito presente nas redes. No TikTok é Cine Mundo Afora _BR, YouTube e Spotify Cine Mundo Afora e OKRU Cineclube CMA. E se você quiser trocar alguma ideia sobre cinema ou solicitar alguma obra que você ouviu aqui, mas não consegue encontrar de jeito nenhum, me procure no Instagram, SafiraSP2005. E o título de hoje pode ser Fênix, Retorno das Cinzas ou ainda De Volta das Cinzas. Eu fiz um vídeo para o YouTube recentemente, que está no YouTube e que está também no Spotify com vídeo, que é um review do filme Fênix, de 2014, do diretor alemão Christian Petzold. E essa obra é tão especial, ela é tão profunda, tão bacana de assistir, tão fluida, e foi inspirada em um livro da década de 60. Então eu resolvi fazer hoje aqui um material complementar ao review que eu publiquei no YouTube. Então eu vou fazer uma pequena divagação sobre o livro Le Retour de Sandre, de 1961, do autor francês Hubert Montoyer, e vou também trazer rapidamente a primeira adaptação cinematográfica dessa obra, que foi feita em 1965 pelo diretor britânico J. Lee Thompson, e vou compará-la à adaptação feita pelo Christian Petzold, Fênix, de 2014. Eu vou falar aqui dessas 3 obras, material pra caramba, e se você quiser ouvir especificamente sobre uma delas, vá à minutagem na descrição do vídeo. Se você não conhece nada sobre essa história, eu vou deixar aqui uma sinopse que abrange as 3 obras, o livro e as 2 adaptações cinematográficas. A história se passa entre 1938 e 1945. O protagonismo é de uma mulher de cerca de 42 anos no tempo presente do livro, 1945, e essa mulher foi aprisionada em um campo de concentração durante a guerra por ser supostamente judia. Ao final da guerra, ela retorna para sua terra natal, mas ela está absolutamente destroçada, como todos os prisioneiros que saíram daqueles campos. Ela está esquálida, desnutrida, adoecida, os cabelos dela não têm mais cor, ela está irreconhecível. E tudo que ela quer na vida é retornar para os braços do seu amado marido, muito amado, é o grande amor da vida dela. E esse amor que ela sente por ele foi o que fez com que ela quisesse ter sobrevivido à guerra. Se não fosse por ele, ela já não estaria mais por aqui. E então ela passa por uma série de procedimentos até se sentir reconstituída, se sentir segura e ir encontrar o seu amado marido. E isso acontece, ela consegue encontrar o marido. Só que para ele, aquela mulher é uma desconhecida que se parece muito com a sua esposa, que ele julga que morreu na guerra. Ele tem certeza que ela morreu na guerra. E só que não existe um corpo. E se não existe um corpo, para o Estado, ela é apenas desaparecida. Qual é a questão aqui? Todos os familiares dela de sangue, os tios, avós, primos, foram oficialmente mortos pelos nazistas. E os bens dessas pessoas foram transmitidos para a protagonista. Só que ela precisa estar de corpo presente para receber essa fortuna. E esse homem, então, muito espertamente, faz a proposta de um golpe para essa mulher desconhecida, para que ela se transforme na mulher que morreu, que se torne mais parecida com a mulher dele, que aprenda os hábitos da mulher dele, para se apresentar para as autoridades devidas, assinar a recepção dessa fortuna e transmitir tudo para o marido. E em troca ele vai dar uma porcentagem do dinheiro para ela. Ela fica chocada, mas ela aceita, porque para ela é um deleite, é um grande prazer estar de novo ao lado do seu marido, mesmo que ele a veja como uma estranha. E também ela quer entender quem é esse homem e se ele realmente foi apaixonado por ela. Essa história é um suspense muito interessante, uma coisa bastante misteriosa. Nós não entendemos por que ele não a reconhece, não reconhece a própria mulher,
E se por um lado ele não a reconhece fisicamente, ela o reconhece fisicamente. Ele só mudou um pouco, né? Ele só envelheceu um pouco, mas é ele. Só que a essência dele, para ela, é algo completamente estranha. Ela não reconhece mais esse homem. Então são praticamente dois estranhos buscando no outro a confirmação de uma identidade. É uma história muito bacana, é sobre identidades, vários tipos de identidade, mas é também sobre manipulação. Existe uma manipulação que ele vai fazer com essa mulher que é algo muito intenso, muito aviltante, muito poderoso, né? E que hoje é uma questão que se discute demais, né? O tal do gaslighting, né? Então vamos ao livro. Bom, o livro foi lançado em 1961, é o Le Retour de Cendres, do autor francês Hubert Montagnier. Eu não sei se esse livro foi publicado no Brasil ou em Portugal e não encontrei. Então eu li no archive.org, né, aquela plataforma maravilhosa onde a gente pode buscar materiais literários, científicos, jornalísticos, né? Eu li a versão em inglês, ele foi lançado como Return from the Ashes e Phoenix from the Ashes. Eu li essa que está na tela aí. Bom, a história se passa entre 1938 e 1945 na França, mais especificamente em Paris. E os personagens são Stanislas Pilgrim, o marido da protagonista, que é um jogador de xadrez de nacionalidade desconhecida, que é 7 anos mais novo do que a protagonista, e isso vai ser importante em um determinado momento ou em vários momentos. E um médico, Pierre Lebihan, que é um grande amigo da protagonista, é grande conselheiro, mas ela não leva os conselhos dele a sério, né? E se ela levasse, a história dela teria sido muito diferente. Ele já teve um relacionamento com ela e agora ele tem um amor muito grande por ela, mas ele não é correspondido. A filha da protagonista, Fabienne Wolf, que no ano de 1945 tem ali cerca de 23 anos e está seguindo os passos da mãe, é uma estudante de medicina, uma pessoa da pior espécie possível, o mal encarnado. E a protagonista, Elisabeth Wolf. Wolf é seu nome de solteira. Depois que ela se casou com Stanislas, virou Elisabeth Pilgrim. É uma mulher muito independente, muito inteligente, é uma médica radiologista, muito respeitada no meio, né? Só não foi embora durante a ocupação da Alemanha na França, porque ela tinha muito apego aos seus pacientes. Os pacientes precisavam dos diagnósticos que ela dava para poderem seguir nos seus tratamentos. E aí ela ficou em Paris e sofreu todas as consequências disso. Essa personagem nunca quis ter uma vida convencional, uma família, né? Nunca quis se casar, de fato. Mas ela teve uma filha quando ela era muito jovenzinha. E a filha dela, Fabienne Wolf, foi criada pelos pais da protagonista, da Elisabeth, né? Só que os pais dela morreram, isso antes de 1938. E a menina acabou indo estudar no internato. Então, a Fabienne e a Elisabeth não se conhecem direito, né? Elas se viam esporadicamente em grandes datas, né, comemorativas, mas elas nunca tiveram uma relação de mãe e filha. E a Elisabeth vai se ressentir disso mais pro final da história, né? E existe ainda a figura da Julia Robinson. Só que Julia Robinson não é exatamente uma personagem, é uma persona, uma identidade falsa que a Elisabeth Wolf adota para se disfarçar quando ela chega a Paris depois da guerra. É uma atriz inglesa que está de passagem por Paris. Bom, a primeira parte do livro, a introdução do livro, na verdade, é uma carta que uma autoridade judiciária de Paris escreve para Fabienne Wolf, a Fabienne, né, a filha da Elisabeth Wolf. Nessa carta ele fala que já tem um mês que a Elisabeth Wolf morreu, né? Então a gente já começa levando esse baque, né? Mas pode também ser um blefe, né? Então já tem um mês que ela morreu e ele está ali praticamente encerrando as investigações iniciais, né? Antes achavam que ela tinha morrido ou por um acidente ou por suicídio. Ela morreu intoxicada por gás no apartamento em Paris, na noite do dia 29 para o dia 30 de outubro de 1945. E só que depois de terminar as investigações,
ele já concluiu que não foi nada disso. Ele supõe que foi um assassinato mesmo, né? E tem 2 suspeitos. O Stanislas Pilgrim, o marido de Elizabeth, e a filha Fabienne Wolff. E ele fala que descobriu isso lendo o diário da Elizabeth. Olha, tem um diário, né? E no diário que ela começou a registrar assim que ela retornou do campo de concentração. E aí ele envia esse diário junto com a carta para Fabienne Wolff, recomenda que ela faça uma leitura atenta e que vai encontrá-la em seguida e diz, olha, o Stanislas já está preso. E só que ele fala que não foi por causa desse suposto crime, né, contra Elizabeth, mas por uma outra questão. E não fala o que foi que ele fez, que o levou à prisão. Só que lendo o livro nós deduzimos a razão dessa prisão. Então o livro parte para a leitura do diário, né? A leitura do livro é a leitura do diário de Elizabeth Wolff Pilgrim. Nós que não conhecemos Elizabeth vamos conhecê-la através da leitura do diário, e a Fabienne Wolff, que recebeu o diário para ler também vai conhecer a mãe pela leitura do diário, porque ela nunca conviveu de fato com a mãe, né? E esse diário então começa no dia 20 de junho de 1945. Elizabeth Pilgrim está de volta a Paris, né, vinda do campo de concentração, como eu falei na premissa, naquele estado, né, adoecida, irreconhecível, né. Nessa história, ela tem uma cicatriz gigante no nariz, e que foi fruto de uma coronhada que ela levou de um soldado nazista. E quando ela chega a Paris, ela vai buscar pelo seu advogado, né, um advogado da vida inteira, um grande amigo, e que cuidava dos interesses financeiros dela. E também busca pelo seu grande amigo Pierre Lebihan, com quem ela trabalhava numa clínica médica. E a partir daí ela descobre que o Stanislas Pilgrim está vivo e bem em Paris, assim como a filha dela também, Fabienne Wolff, está também em Paris. E descobre que ela herdou uma fortuna que veio, né, infelizmente, em razão da morte dos seus parentes, né? E que agora ela é uma mulher rica. Ela não era uma mulher rica antes, ela tinha profissão, ela vivia bem, né, muito confortavelmente em Paris, mas rica ela não era. Agora ela é. Então ela faz o pedido a esses 2 amigos que não digam que ela está em Paris, porque primeiro ela quer se recuperar, ela está se sentindo, naquele momento, somente um ser que anda, um fantasma. Então ela não quer se apresentar daquela forma para a família, ela quer se reconstituir, né, e recuperar a sua autoestima. Então ela vai para um hotel chique de Paris, né, onde ela se hospeda sob o nome de Julia Robinson, que ela não quer que ninguém saiba que ela está por ali. E começa então a fazer uma série de tratamentos de saúde, tratamentos estéticos, né, que ela nem sabia que existiam, e até que ela consegue então voltar a ser, né, uma pessoa que vai se misturar socialmente e não vai chamar a atenção. Em um desses momentos em que ela está circulando, ela encontra, supostamente por acaso, Stanislas Pilgrim. E ela leva um susto, e das primeiras vezes ela consegue sair de fininho, né? Porque ela ainda não está pronta para vê-lo. E em um desses momentos ele vai falar com ela. Quando ela está na saída de um cinema de rua. E aí ele se apresenta e a trata como uma completa desconhecida, né? Ela fica em choque primeiro com a presença dele e depois por ele não reconhecê-la, né? Então no livro inteiro ela conversa em francês com sotaque britânico. E eles vão passar muito tempo juntos, né? Vários dias eles vão marcar compromissos juntos. Até que ele diz que ele foi casado, a mulher dele morreu na guerra e que a Julia Robinson é muito parecida com a mulher dele. E aí ele fala do drama dele, ele está sem nenhum tostão, mas a mulher dele falecida, que para o Estado está sendo dada como desaparecida, herdou uma fortuna. Só que ele não pode acessar porque ele se casou com separação de bens. E a filha dela, Fabienne Wolff, não pode herdar porque oficialmente a mãe dela não está morta. E pelas leis francesas é necessário esperar 30 anos depois do desaparecimento de uma pessoa para que ela seja considerada morta. E aí, então, no caso da Fabienne, poder herdar o dinheiro da mãe. Então, o Stanislas, muito criativamente, faz a proposta do golpe, né?
como eu falei na premissa. E para dar encaminhamento para esse golpe, o Stanislas diz para Julia Robinson, então, que ela vai ter que aprender a ser Elizabeth Pilgrim, mudando, por exemplo, fisicamente e adquirindo alguns hábitos de Elizabeth Pilgrim. Ela tem que ser convincente, né? E aí ela fala para ele, mas se eu me pareço com ela, por que eu tenho que me transformar nela? E ele fala assim, olha, você se parece com ela, mas na minha cabeça, né? Porque olhando pra você, você é muito mais bonita que ela, muito mais elegante que ela, muito mais refinada, muito mais interessante do que ela. E aí a Julia Robinson, né, fica bastante cabreira com isso e ela resolve que ela vai entrar naquele negócio de cabeça, porque ela quer entender até onde Stanislas é capaz de ir pra chegar até esse dinheiro, né? O que ele é capaz de fazer com ela, por exemplo. Será que ele é perigoso? Ela quer entender se ele amava de fato Elizabeth Pilgrim, para entender se vale a pena investir mais tempo, né, e emocionalmente, né, nesse amor que ela sente por ele. Será que ela realmente sente amor por ele? Ou será que o fato de ter ficado presa no campo de concentração ampliou o amor que ela sentia? E o cérebro dela, será que as memórias a enganam? Então ela vai aceitar, né, e vai fazer tudo o que ele diz para ela fazer. E são coisas aviltantes. E ela escreve tudo isso no diário, né? Então ela faz um flashback ali nas memórias dela, né? Para dizer como foi que ela conheceu Stanislas, porque ela quer fazer esse exercício para saber se ela o conhecia de fato, porque ela fala, peraí, esse homem aí é realmente o meu marido? Ele realmente está me propondo isso? Então eu vou voltar lá nas minhas memórias, né, para ver como é que ele era realmente, né? E o diário é uma forma de validação da existência dela, né? É importante que ela escreva tudo que ela lembra, tudo o raciocínio dela sobre tudo que ela está passando, né? Naquele momento, aquela nova realidade dela, porque ela fica muito confusa sobre a própria personalidade, sobre a própria identidade, né? Foram muitas mudanças pelas quais ela passou nos últimos tempos, né? E então ela recorda, né, ali no diário, que ela o conheceu em 1938 num clube de xadrez, num hotel muito conhecido de Paris, onde ela ia tomar uns drinks depois do trabalho. E ela foi numa determinada noite e o Stan estava lá. Ela o achou muito bonito, muito interessante, e conversando com ele, era uma pessoa muito inteligente, né? E charmosa, envolvente. E foi jogar uma partida com ele. Só que ele falou que só jogava a dinheiro. O que era proibido, inclusive, no clube. Mas eles jogaram algumas partidas, ela pagou para ele, né? E ele se apresentou como Stanislas Pilgrim, dizia que era uma apátrida e que o objetivo da vida dele era ser um grã-mestre internacional de xadrez. Até os 35 anos. Era isso que ele queria, tudo que ele queria era isso. Porque o xadrez daria para ele tudo que ele precisaria para viver bem, ele não precisaria de mais nada na vida. Né? Então ele estava ali buscando alguns torneios em Paris naquele momento, mas assim, duro. Não tinha um tostão furado, por isso que ele jogava dinheiro. E a partir daquele momento, eles não se largam mais, porque um fica fascinado pelo outro, ela fascinada por todas essas características que eu falei, né? Um homem muito interessante e ele fascinado pelo dinheiro dela. Porque para chegar a esses torneios todos, para ser um grã-mestre internacional de xadrez, ele precisaria se inscrever em todos os grandes torneios. E isso custa dinheiro viajar pela Europa, né, atrás desses torneios. E ele achou ali um atalho, né, se envolvendo com Elizabeth Wolff, então, né? Wolff, nome de solteira. Eles foram morar juntos, não se casaram, mas viviam uma vida de casal. Ninguém gostava daquele relacionamento, né? O amigo dela, o Pierre Lebihan, sempre a criticava, porque sabia que o Stanislas era um explorador, né? Mas ele tinha ciúme, né? Ele gostava. O Lebihan é apaixonado por ela. E, bom, o tempo passou, ele conseguiu se tornar um grã-mestre internacional de xadrez em 1939, então não demorou muito, né? Então essa ajuda financeira da mulher realmente
o impulsionou, né? Ele tinha muito talento, ele passou a ser muito respeitado no meio do xadrez. E ele passou a ganhar muito dinheiro quando ele chegou a esse status, né, no xadrez. E ele não foi embora. Como ele não foi embora, ela entendeu que então o que ele sente por ela, o que ele sentia por ela naquele momento não era só afeto e respeito. Ele tinha alguma coisa a mais, porque ele poderia ter ido embora. Não era só o dinheiro dela que fazia com que ele ficasse, né? E olha só, ela se contenta com muito pouco, assim, ela é uma mulher tão poderosa, mas ela se contenta com muito pouco quando o assunto é Stanislas Pilgrim. Dá uma raiva. Ai, enfim. Bom, quando a guerra finalmente chegou diretamente à França, né, pela ocupação dos alemães, a Elisabeth Wolff se viu uma vítima da caça aos judeus. Ela até então não se via como uma judia, ela nunca teve uma identificação ancestral, étnica, cultural, religiosa, muito menos. Ela se diz agnóstica e ela se surpreendeu por ser uma vítima, por ser uma presa ali dos nazistas, né? E aí tem uma questão do nome, que é o Wolff, né? O autor fala isso, não é só um sobrenome de judeus, mas aquele momento ali foi um alvo, né? Eles olhavam muitos sobrenomes, né, que predominantemente eram da população judaica ali naquela região. E o nome dela estava entre esses nomes, né? E só que ele faz um jogo, assim, né? O Wolff, nesse contexto, é uma vítima, é uma caça, mas o Wolff, lobo, é um predador. Então a Elisabeth tem esses dois lados. Em vários momentos, essa dicotomia aparece em relação à personagem, né? É muito, muito interessante. Ninguém é uma coisa só nessa história, assim como na vida. E em uma determinada hora, um determinado momento, acho que em 1942, o Stanislas Pilgrim propõe casamento para Elisabeth, porque ele vê que a qualquer momento os alemães chegarão e levarão a Elisabeth. E o sobrenome dele poderá ser uma cortina de proteção para ela. No primeiro momento, ela acha que isso tudo é uma bobagem, né? E que isso não faz sentido, afinal de contas, ela não se vê como judia. E não vê no grupo, né? Não vê em nenhum dos grupos que estão sendo alvo dos nazistas. Mas chega um momento que não tem mais como fugir e ela aceita o casamento. Mas fala assim, mas por que mesmo que você quer se casar comigo? E ele fala algo terrível. Ele fala que ele quer ser ainda citado pela Enciclopédia Larousse. E ele abre aspas para dizer como será citado na Enciclopédia Larousse. E fala Stanislas Pilgrim, nacionalidade desconhecida, grã-mestre internacional de xadrez, melhor conhecido por ter se casado com uma judia durante a ocupação alemã. E aí fecha aspas. E ele fala, olha, e se é para me casar com uma judia, que seja para me casar com uma judia que está ao alcance das mãos, ainda que ela seja 7 anos mais velha do que eu. Isso é a declaração de amor que ele faz para ela. Essa é a grande razão para ele querer se casar com ela, né? Ser ainda mais célebre, né? Um herói, né? Um herói de guerra. E esse cara, ele tem uma personalidade muito interessante, assim, nesse primeiro momento, porque me parece um pouco o fruto da época dele. Quando ele a conheceu, ele tinha ali seus 29 anos, né? Estava vagando pela Europa. Não dizia de que país ele era, claro que a guerra já estava às portas, né? Ele estava vendo a ordem mundial ruir, né? E então ele me parece assim ser aquela pessoa que não tem nenhuma expectativa mais na vida. Ele não confia em instituições, ele tem horror à ideia de Estado, né? E ele não quer estar ligado a nenhum Estado. Só que em algum determinado momento ele fala que se arrepende de não ter se alistado no exército para lutar contra os nazistas. Aí você fica pensando, mas se alistar a qual exército? Nós não sabemos a nacionalidade dele. Bom, eles se casaram e na saída da prefeitura, que é onde se faz o casamento civil na França, ele falou para ela que estava se sentindo mais livre. O que é que isso significa? Poucos dias depois, a situação ficou absolutamente insustentável e aí, finalmente, Elisabeth Wolff teve que sair de Paris e foi se esconder num local que os amigos julgavam ser inacessível aos nazistas. Só que ela foi descoberta e eles a levaram para um campo de concentração alemão, onde ela ficou então até 1945.
como ela foi descoberta? Então, de volta ao tempo presente, a Julia Robinson passou por todas as transformações exigidas pelo Stanislas Pilgrim, né? Ela se transformou em Elizabeth Pilgrim, né? Entre aspas, né? Obviamente. E foi apresentada aos amigos dele, né? Ela teve uma grande recepção, né? Como se ela estivesse voltando naquele momento do campo de concentração, diante dos olhos de testemunhas, que são os amigos deles, para validar essa história, né? De que ela está viva e agora ela está de volta a Paris. Então ela pode acessar o seu dinheiro. E a partir desse momento ela volta para casa dela, onde vive Stanislas Pilgrim. Só que ali ela começa a ter uma revelação atrás da outra, um choque atrás do outro, né? Ela descobre que a Fabienne Wolff mora com ele. Ela já tinha sido reapresentada, a Fabienne Wolff, né? Ela já tinha tido os contatos anteriores com a Fabienne Wolff, mas não sabia que ela morava junto com o Stanislas. Na verdade, a Fabienne, a sua filha, é a nova senhora Pilgrim, informalmente. Imagina o choque dessa mulher, né? E não só isso, todo o plano do golpe veio de verdade da Fabienne Wolff. Ela que viu aquela mulher muito parecida com a sua mãe andando pelas ruas de Paris e elaborou o golpe então, porque ela está louca atrás daquele dinheiro também, tanto quanto Stanislas Pilgrim. Então a cabeça da Fabienne Wolff não é de uma pessoa normal, né? Porque as coisas que ela faz, que ela propõe para ele são absurdas, são muito criminosas mesmo, não é só um golpe financeiro que ela propõe. E não para por aí as revelações que ela recebe uma carta endereçada para Elizabeth Pilgrim quando o Stanislas e a Fabienne estão ausentes, e é uma carta do capitão Semiani, um capitão parisiense, que diz que está investigando alguns casos de parisienses que foram levados pelos nazistas durante a guerra. E um desses casos é o da Elizabeth Wolff Pilgrim. Ele fala que tudo indica, né, pelas documentações que eles têm, pelas evidências que eles têm, que quem a entregou, que tramou a emboscada dos nazistas, no esconderijo dela, né, foi Stanislas Pilgrim. E aí as coisas vão se encaixando, né? Só que esse golpe é muito pior do que todos os outros que ela já tinha recebido, né? E aí ela ela muito em ir embora, pegar o dinheiro dela e deixar aqueles dois golpistas para trás, né? E aí é demais, mas assim, ela ainda respira fundo e fica firme nos seus objetivos, descobrir até onde Stanislas Pilgrim vai naquele golpe, né? Ela já sabe que ele nunca a amou, porque ele já falou isso pra ela em uma conversa informal, né, com a Julia Robinson. Mas agora ela quer saber também se realmente foi ele que a entregou para os nazistas e por que ele fez isso. Só que agora ela vai começar a manipular o Stanislas Pilgrim emocionalmente. Então ela começa a escrever cartas para ele, tem muitas cartas nessa história, como se fosse a Elizabeth Pilgrim lá da Alemanha, dizendo que está viva, está se recuperando e que em breve voltará para Paris. E são várias cartas. Em algumas dessas cartas, ela começa a dar pistas de que ela sabe por que ela foi descoberta pelos nazistas. O Stanislas Pilgrim, lendo essas cartas, ele vai ficando maluco. Ele começa a ficar completamente confuso, maluco mesmo. Ele começa a ver Elizabeth Pilgrim pelos lugares. Ele olha para Julia Robinson, ele acha que é Elizabeth Pilgrim. Depois ele fala, não, essa daí é a Julia Robinson, não é Elizabeth. Mas ele fica confuso, vai ficando confuso. E eles conversam muito, né? Eles ficam amigos ali, né? Eles estão convivendo, né? Aquelas pessoas estranhíssimas, né? Aquele trisal convivendo. E aí ele fala pra ela, né, como que ele entregou a mulher dele pros nazistas. E que isso tá pesando muito na consciência dele, mas tava nada, né, pesando nada. Ele só tá ficando maluco mesmo, por causa das cartas. E aí ele confessa tudo pra ela, fala que se arrependeu, ele tentou consertar. E ele fala que ele foi uma vítima de uma chantagem, que ou era ele ou era ela, que os nazistas levariam. E aí ele entregou a mulher. Mas ela não acredita nisso, né, nesse remorso, nesse arrependimento dele, e a gente também não, né?
Só que a situação vai ficando mais difícil, mais e mais difícil, até chegar o ponto que ele não consegue mais jogar xadrez. E aí um dia ele chega cabisbaixo em casa, lá do clube de xadrez, e vai falar com a Julia Robinson, e ela chama ele, fala, vamos fazer uma partida, gente, né? Vamos só pra você se descontrair. Só que a Julia Robinson não sabe jogar xadrez. Ela sabe um básico, somente o que o Stanislas ensinou para ela se passar por Elizabeth Pilgrim, caso alguém pedisse que ela jogasse, né? Já que a Elizabeth Pilgrim gostava de jogar xadrez de uma maneira bem amadora, mas gostava, né? E no livro isso é muito envolvente. Existe a descrição da partida que eles fazem, não sei qual a complexidade daquilo, mas é muito emocionante. O Stanislas não consegue mais, em um determinado momento, tirar os olhos do tabuleiro de xadrez, né? Não consegue olhar para aquela mulher que está diante dele, porque ele vai vendo, à medida que o jogo vai se desenvolvendo, que aquela jogada não seria possível um amador como a Julia Robinson fazer. Então, ela parece com a Elizabeth Pilgrim. Ele, de vez em quando, acha que ela é Elizabeth Pilgrim, joga xadrez como Elizabeth Pilgrim, então só pode ser Elizabeth Pilgrim. E aí, nesse momento, ela admite que ela é Elizabeth Pilgrim e existe uma catarse de emoções, né, de remorsos, de arrependimentos, de declarações. E aí eles resolvem que eles vão ficar juntos. Só que ela pede para não dizer para Fabienne que ela é a mãe da Fabienne. Porque a Fabienne é uma criminosa, tanto quanto o Stanislas. Só que a Fabienne talvez fique com muita vergonha e não consiga mais olhar para a cara da mãe. E ela falou, eu não posso perder minha filha de novo. Eu preciso me reconciliar com a minha filha, né? Não agora, eu vou esperar essa coisa toda passar e eu vou consertar tudo isso. Porque imagina, a Fabienne é apaixonada, a Fabienne é a mulher do Stanislas Pilgrim. Ele fala para Fabienne que ele descobriu atributos na Julia Robinson que eram atributos que ele gostava muito na Elizabeth Pilgrim. E que eles resolveram que vão ficar juntos. Então tá tudo terminado ali entre ele e a Fabienne, né? Só que ele faz uma super declaração de amor para Fabienne na frente da Julia Robinson / Elizabeth Pilgrim. A Fabienne não aceita, porque ela vê aquela mulher agora como uma grande inimiga, né? E fala assim, poxa, já tá levando parte do meu dinheiro, né? Aquela porcentagem, agora vai levar meu marido também. E ela não fica feliz, não. E eles falam que eles vão ficar mais um tempo em Paris, né? Mais uma semana, para terminar de assinar as documentações lá, as pendências financeiras e transferir o dinheiro, né? Dar uma porcentagem para Fabienne, dar a porcentagem que é dele e tal. E depois ele tem ainda um torneio em Versalhes, no dia 29 de outubro, contra a seleção argentina. E depois desse torneio, ele e a Julia Robinson vão para a Riviera Francesa. Em algum momento aí, nessa última semana, estão lá Elizabeth Pilgrim e Stanislas Pilgrim tendo uma conversa normal, cotidiana. A conversa vai mudando para questões mais sérias, como ancestralidades, etnias, conflitos étnicos, religião. E aí ele acaba falando para ela que ele é judeu. Ele é judeu, a mãe dele era judia, o pai dele era judeu, e para aquela família, a família dele, isso nunca foi uma questão. E aí é uma situação explosiva, ela não acredita porque ele nunca falou para ela que ele era judeu. Ela foi presa por ser supostamente judia. E como que um judeu, de pai e mãe judeus, reconhecidamente judeus, pôde protegê-la com o seu sobrenome? E aí ele faz uma ameaça fatal para ela, que ela não pode falar isso para ninguém, porque ele é um duplo traidor para ela, né? E ela não pode falar isso para ninguém. Ela fala que ela vai falar. No dia seguinte, toda a França vai saber que Stanislas Pilgrim, o grande jogador de xadrez, o grande herói que se casou com uma judia durante a ocupação, é um judeu. E aí ele dá uma gargalhada louca, que a gente não sabe muito bem o que aquilo significa. E fala assim, mas o importante é que a gente se ama e que a gente vai deixar isso tudo pra trás, tudo é passado, vamos esquecer, agora é daqui pra frente. E aí ele não aparece mais em primeira pessoa no livro. A gente só sabe que ele vai ter esse torneio em Versalhes no dia 29
Dia 29 para o dia 30 de outubro de 1945 foi quando a Elizabeth Pilgrim morreu, né? Isso estava na carta inicial daquela autoridade, né? A carta que foi enviada para Fabienne. Então, os últimos registros da Elizabeth Pilgrim são do dia 29. Ela fala que ela está escrevendo as últimas linhas no diário. Ela não precisa mais escrever aquele diário, porque ela conseguiu conquistar tudo que ela queria. Ela conseguiu o marido dela de volta, tem o dinheiro dela, né? Acesso ao dinheiro dela, está vivendo próximo à filha dessa forma torta. Mas ela falou assim, mas a minha filha, eu vou resolver esse problema, ainda vou matar a Julia Robinson, vou voltar como Elizabeth Pilgrim para ela. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito. Mas o que interessa é que a gente está junto, tá todo mundo perto, né? Está todo mundo perto e todo mundo bem. E aí ela faz uma observação, que nessa noite, na noite do dia 29, ela estava subindo a escada e encontrou com a Fabienne na escada e olhou para Fabienne e viu um olhar aterrorizante. E aí ela entendeu quanto a Fabienne é apaixonada pelo Stanislas Pilgrim e não se conforma por tê-lo perdido, né? E ela ficou com medo. Mas ela falou assim, mas isso vai ficar para trás. E ela diz para o diário que um dia ela vai voltar a lê-lo quando ela conseguir rir dessa história toda. E aí vai queimá-lo. Bom, essa não é uma atitude de alguém que quer tirar a vida, né? Ela quer viver a vida. Então, obviamente que ela não se matou. E aí ficam as suposições lá daquela autoridade, né? Ou foi o Stanislas Pilgrim que veio de Versalhes com o álibi de que estava hospedado no hotel, né? Do torneio, veio de Versalhes e abriu o gás e voltou. Ou foi a própria Fabienne, que só subiu as escadas, abriu o gás no meio da noite e matou a Julia Robinson / Elizabeth Pilgrim. Se os dois estavam em conluio para fazer esse crime, a gente não sabe. Se a Fabienne sabia que aquela era sua mãe, a gente não sabe, porque por tudo que a gente lê no livro, ela seria capaz de matar a mãe, mesmo sabendo que é a mãe, né? Então, assim, é um final triste, né? Terrível, né? Mas, assim, a descrição da Elizabeth Pilgrim é de uma mulher fabulosa, muito, muito interessante, muito forte. Eu tenho algumas anotações sobre ela, que vão ser bastante modificadas ou não nas adaptações cinematográficas. A Elizabeth Pilgrim era uma mulher muito forte, muito independente, e foi destruída pelos nazistas, né? Ela foi desconstruída, né? Virou quase nada. Ela fala que ela virou um fantasma, né? Quando ela voltou da Alemanha. Por isso que ela tinha tantos conflitos. Ela não sabia quem ela era mais, né? E ela teve acesso a todos os tratamentos disponíveis na época, né, estéticos, e se colocou num patamar maior do que aquele que ela tinha antes da guerra, né? Então ela se deu a oportunidade de usar luxos parisienses, né, de roupas, de acessórios e tal. Quando Stanislas Pilgrim viu a oportunidade de fazer com que essa Julia Robinson se passasse pela Elizabeth Pilgrim, ele começou a diminuí-la, porque ele falou assim, olha, minha mulher, para você se passar pela minha mulher, você tem que mudar esse cabelo, você tem que cortar esse cabelo diferente, você tem que usar uma roupa mais simples, corta essa unha. Ele mandou ela cortar as unhas, não usa maquiagem, porque ele fala que a mulher dele era uma mulher que usava roupas muito boas, mas era uma mulher muito prática, ela era praticamente masculinizada. E isso vai ser importante para uma das adaptações cinematográficas. Então isso vai dando a sensação pra gente de que ele não conhecia a própria mulher. Será que ela era desse jeito mesmo? Será que ela era como ele a via? Porque ele não gostava dela de fato, né? Como mulher mesmo, como amante, como um amor da vida, né? Então era a forma como ele a via, provavelmente, né? E que tem a ver com essas questões de não enxergar o outro como ele é de fato, né? E ela era uma mulher muito forte, só que diante dele, ela se deixava levar, se deixava manipular, né? São algumas anotações e outras eu vou colocando quando eu falar sobre as adaptações cinematográficas. Então vamos à adaptação de 1965 para o cinema pelo diretor britânico J. Lee Thompson, que adaptou a obra
sob o nome de Return from the Ashes, que é exatamente um dos títulos que o livro teve em inglês. Bom, essa obra era para ter sido adaptada pelo Henri-Georges Clouzot, o grande diretor francês de obras policiais muito importantes, né? E que eu adoraria que ele tivesse levado adiante, porque infelizmente acho que ele não fez a melhor opção, né, pra gente que gosta da obra. Ele acabou vendendo os direitos para a MGM, que passou a direção então para o J. Lee Thompson, que foi o diretor, por exemplo, de Canhões de Navarone, que é uma obra bastante clássica no cinema, mas dirigiu outras coisas também que não tem muita importância. Filmes do Charles Bronson, as continuações do Planeta dos Macacos, né, dos anos 70. Ele não teve uma carreira exatamente autoral, é bastante diversa, né? Com coisas muito boas e coisas bem questionáveis. E esse filme aqui talvez seja uma mistura das duas coisas. Os personagens aqui ganham outros nomes, às vezes algumas variações. O marido se chama Stanislas Pilgrim e é vivido pelo grandioso Maximilian Schell, que é um deslumbre nesse filme, né? E embora tenha um problema, um problema sério mesmo de direção de atores, mas também tem um problema de roteiro, eu acho que esse personagem, ele entrega, né? O Maximilian Schell entrega muito o que é descrito no livro para o perfil do Stanislas Pilgrim. A Fabienne Wolf mantém o nome e é vivida pela Samantha Eggar, que fez O Colecionador. Ela é também deslumbrante no papel. Ela é perfeita no papel. Só que eu acho que tem um problema de roteiro para ela. Mas ela entrega a Fabienne Wolf como é descrita no livro. Uma pessoa birrenta, vingativa, má, golpista, egoísta. E o médico, que é amigo da protagonista, que vai ser o grande conselheiro, a pessoa mais equilibrada dessa história, mudou de nome. Aqui ele é um cirurgião plástico, no livro ele era um ginecologista. Aqui é um cirurgião plástico para acelerar, né, o processo de recuperação da protagonista e tem o nome de Charles Bovard. Para que mudar o nome, né? Era Pierre Lebihan, virou Charles Bovard. E é vivido pelo ator Herbert Lom. Já o protagonista mudou de nome, virou Michelle Wolf ou Michelle Pilgrim. Para que mudar o nome da protagonista, né? E a outra identidade dela, né, identidade falsa, também mudou de nome para Julia Robert, que era Julia Robinson no livro. E a Michelle Wolf / Julia Roberts foi interpretada pela Ingrid Thulin, a atriz sueca, uma das musas de Ingmar Bergman, né? Fez muitos filmes com ele, mas fez outros filmes de outras nacionalidades, em outros idiomas também. Aqui eu acho que ela é um grande problema para comprar o que está se passando nessa história, infelizmente. E para quem gosta do livro, esse filme é um deleite até uma determinada parte onde a protagonista faz a revelação da sua identidade. É igualzinho o livro, ele pega as cenas e transpõe, assim, a gente vê o clube de xadrez, vê o hotel em que ela fica, vê a casa em que a protagonista vive. É muito bacana, né, de ver essas transformações da história, né, tirar a história do livro e colocar na tela. Bom, quando a Michelle Wolf chega a Paris, vinda do campo de concentração, né, ela passa por todo aquele processo, não existe o advogado, ela vai direto lá para o seu amigo médico, né, e descobre, né, tudo o que aconteceu, né, com os parentes dela em relação à fortuna que ela herdou e tal, vai para o hotel, se hospeda como Julia Robert e é avistada, né, em alguns momentos pelo Stanislas Pilgrim, que faz a proposta do golpe, ela aceita e se transforma em Michelle Pilgrim. My wife was deported in 1940. She never returned. She's dead. But when I saw you sitting there, I thought it's crazy. And I felt I must see you again. I'm sorry about your wife. You loved her very much? There are so many ways of loving.
E acontece tudo igualzinho. Só que quando o diretor resolve colocar o flashback, né, de como a Michelle Pilgrim conheceu Stanislas Pilgrim no clube de xadrez, ele acaba com todo o suspense em torno da grande pergunta: por que esse marido não reconhece a mulher? Será que ela era diferente? Porque quando ele faz o flashback, ele mostra a Michelle Pilgrim em 1938. Ela é igualzinha à de 1945, depois que ela passou por todo aquele processo de reparação física. Só muda o cabelo. Então, assim, por que o marido não a reconheceria, né? Como é que você garante e sustenta esse suspense, né? Então, esse suspense vai por água abaixo. Ele dilui o interesse pela história do filme, né? E no filme, a identidade da Michelle Pilgrim é revelada muito rapidamente. E a partir do momento que a identidade dela é revelada, a filha dela já fica sabendo quem ela é de verdade, que é a mãe, né? Então isso também tira muito peso dos mistérios, né, e dos dramas que são colocados no livro. E o filme, ele muda muito de trajetória. Ele começa como um suspense e ele vai passar para um drama, porque é a filha que reconhece a mãe ali, né, que sabe que agora a mãe está perto, mas ela não gosta da mãe, né? Mas esse drama também não se mantém e ele vira um policial logo em seguida. Porque quando a Michelle Pilgrim vai viver na casa junto com a filha Fabienne e com Stanislas Pilgrim, lógico que a relação da Fabienne é cortada automaticamente, né? Quando ela fica sabendo da identidade da mãe, né? Não existe um trisal nessa história. Mas a Fabienne, nesse momento, quando eles vão viver todos juntos, a Fabienne elabora um plano para matar a Michelle Pilgrim. Obviamente, quem executaria o plano seria Stanislas Pilgrim, né? Que é uma ferramenta nas mãos da Fabienne, né? Assim como era no livro, né? Só que ele não topa. Ela mostra o plano super elaborado, né? Parece uma coisa de James Bond ou de James West, sei lá, né? E só que o Stanislas fala: não, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas ele presta muita atenção, né, em cada detalhe. Aí ela fala: também não tenho coragem. Só foi uma ideia que passou por aqui, mas já passou, já. Tell you, Stan, it's perfect. You can't find a flaw in it. You're right. I can't find a flaw. And you're quite right about something else too. I wouldn't have the guts. And neither, I suppose, would I. Still, it's a marvellous dream. Her dead, you and I married. And all my lovely money piling up 6% in assorted Swiss banks. All your lovely money, doled out to me franc by franc, penny by penny. E quando a gente pensa que está tudo resolvido, né? Ela vai tomar o rumo dela, vai viver em outro canto de Paris. Ela também é uma estudante de medicina, né? E vai continuar a vida dela longe dos dois. Esse é o plano. E vai deixar os dois em paz. O Stanislas Pilgrim vai até o quarto da Fabienne numa determinada noite, né? Acho que na véspera dela ir embora. E faz a proposta para que eles fiquem sendo amantes, né? Ele vai manter o relacionamento com a mãe dela, para manter o dinheiro, né? Porque tudo que ele quer era o dinheiro, né? Vai manter o relacionamento com a mãe dela, então ele vai ficar numa posição cômoda, mas quer também ficar com a Fabienne, porque é pela Fabienne que ele tem um interesse amoroso. E a Fabienne não aceita. Ela fala: não, esse tipo de relacionamento eu não quero. E aí ele mata a Fabienne Wolff, porque ele quer o dinheiro, então, só pra ele, porque ele acha que ela vai ser um obstáculo, provavelmente. E aí existe uma comoção pela morte da Fabienne, mas é muito rápida também. Eles interpretam que a Fabienne tirou a vida e que estava muito deprimida, né? Enfim, é criada uma história, né? E aí o tempo passa, vai acontecer o torneio de Versalhes, assim como no livro, ele vai sozinho pra lá. E aí a gente descobre que, na verdade, ele assimilou todo o golpe que a Fabienne ensinou para ele. Existe um dispositivo que vai ser acionado a uma determinada hora, num determinado momento, e esse dispositivo fará com que
uma arma dispare contra a Michelle Wolf, enquanto o Stanislas Pilgrim está a quilômetros de distância dela. E isso supostamente funciona. A Michelle Wolf morre à meia-noite, por isso o filme ganhou esse título também, né? Uma chamada às 12, às 12 da noite. E a Michelle morre, ele volta no dia seguinte para Paris, o corpo dela está na sala, e aí ele começa a limpar as evidências, né, de que ele possa ter alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu. E aí ele vai para um outro cômodo da casa, quando ele retorna, o corpo não está mais lá. E aí existe uma reviravolta na história, esse momento da morte da Michelle Wolf é recontado com o ponto de vista de um outro personagem, e nós descobrimos que na verdade ela não morreu coisa nenhuma, e que aquilo tudo foi uma armação contra o Stanislas Pilgrim. E aí a polícia fica sabendo que ele tentou matar a esposa e vão reinvestigar a morte da Fabienne Wolf. E fim da história. É uma história, vira, né? Uma história policial, assim, bastante rocambolesca no final. Eu adoro esse tipo de história, mas não era a história do livro, né? Mas é uma outra maneira de interpretar o que foi contado pelo Hubert Monteillet. Bom, tem algumas coisas nesse filme que me incomodam bastante. E não é só por serem diferentes do filme, do livro. É porque não fazem muito sentido, ou fazem com que a história perca o peso que ela deveria ter, né? E perca o sentido também, né? Por exemplo, a história se passa entre 1938 e 1945, no entanto, o tempo inteiro que a gente está vendo o filme, as cenas gritam 1960, 1960, 1960. São os cabelos, a roupa, até um momento que tem uma música. Você fala, é 1960, né? Então a guerra ficou para trás, né? No livro, a guerra está presente o tempo inteiro, pós-guerra. A personagem tem medo de barulho, ela tem medo dos soldados que estão andando nas ruas ainda de Paris, né? Dos aliados, né? Ela não consegue dissipar a ideia da guerra que acabou, mas que permanece dentro dela. Ela agora, naquele momento presente, é um fruto da guerra, né? De tudo que ela viveu no aprisionamento, né? O fato do filme ser todo no idioma inglês tira totalmente a credibilidade da segunda identidade da protagonista, né? No livro, a Julia Robinson fala francês com sotaque inglês. Como é que ela vai se distinguir nessa história, no filme, né? Não tem esse peso, né? Ela não é uma outra pessoa totalmente, né? Você não compra essa ideia. A outra coisa é ainda em relação à protagonista. A protagonista tem muitos problemas, é muito mal escrita. Mas também eu acho que tem uma questão de interpretação, sabe? Eu acho que, embora a Ingrid Thulin seja uma excelente atriz, não era a atriz correta para fazer esse papel. Então, assim, você tem uma personagem que acabou de sair da guerra, né? Com todo o peso que aquilo tem. E rapidamente, né? Quando ela consegue se recuperar fisicamente, esteticamente, é como se tudo aquilo tivesse passado, ficado para trás. Ah, passou, agora é vida para frente, né? Agora é a vida que segue. Poxa, ela ficou presa em 2 anos no campo de concentração. Como que tudo se resolve com alguns tratamentos, né? Não se resolve, né? Então não se vê nessa personagem o peso da guerra que acabou de acabar. Assim como também ela não convence quando a filha dela morre, né? Ela tem ali um momento de extremo sofrimento, mas que dura uma cena, e já poucas semanas depois ela já está sorridente, saltitante novamente, assim. É um personagem muito raso, muito diferente do que é descrito no livro. O filme é pouco ousado, ao contrário do que é o livro. No livro, a Fabienne é filha da protagonista. A Elizabeth teve essa filha quando ela era muito jovem. E no filme, o J. Lee Thompson escreveu a Fabienne como se fosse a enteada da Michelle Wolf. Então isso tira o peso moral, né, de uma forma que é muito inquietante, né? Porque o livro ele é todo provocador. Ele provoca a religião, ele provoca a etnia, ele provoca o Deus, pátria, família, ele provoca tudo.
E no filme, como colocaram como enteada, esse peso moral cai por terra. Ou pelo menos quase praticamente, né? A protagonista nesse filme é viúva. No livro ela nunca se casou, ela nunca quis esse papel. É quase como se fosse assim, olha, uma mulher tem que casar. Mesmo que ela tenha ficado viúva ou separado 2 dias depois. Mas se ela se casou, já tá salva socialmente, né? Para os conceitos, né, sociais. Eu achei muito ruim essas opções, essas mudanças em relação à protagonista, porque no livro ela é totalmente independente, autônoma, dona de si, não tá nem aí com ninguém, né, com julgamentos, não se fala em julgamentos morais. E ali em plenos anos 30, né, ela está vivenciando esse tipo de conduta. Outra coisa, Stanislas virou um polonês nesse filme. Ele não tem nenhuma nacionalidade no livro. E essa é uma das graças, da potência do personagem, né? Ele é tão cínico que ele não quer assumir uma nacionalidade, ele não quer ser responsável pela nação, né? De onde quer que ele tenha vindo, né? E no filme deram a nacionalidade polonesa para ele e omitiram totalmente o fato dele ser judeu e o fato dele ser um traidor, né? De ter entregado a mulher dele. Essa passagem não existe no filme também, não. Então, pra que fazer o filme, né? Mas de qualquer forma é um filme legal, ele tem essa intenção de ser um suspense, né? De misturar esses gêneros todos. Eu não sou contra a mistura de gênero, desde que eles tenham profundidade, né? Não é o caso aqui. Mas é um filme bacana. Então agora vamos pro Fênix, de Christian Petzold, de 2014. Lembrando que tem um review dele, um review completo no canal Cine Mundo Afora, que está fresquinho, acabou de sair. Bom, o Christian Petzold, ele não fala sobre outros povos, outros idiomas, né? Você não vê esse tipo de experiência nos filmes dele, pelo menos não até agora. Ele sempre fala sobre o povo alemão ou da Alemanha. Pode ser o povo alemão fora da Alemanha, ou podem ser imigrantes dentro da Alemanha. Como a história do livro de 1961 se passa na França, ele pegou todo mundo e levou para a Alemanha e adaptou para a realidade alemã, inclusive introduzindo um dado histórico, né? Para uma outra personagem que ele também criou. Então, Fênix, de 2014. Aqui as personagens obviamente mudam de nome, porque elas são todas alemãs. Então, como protagonista, temos a Nelly Lenz, que também vai assumir uma outra identidade falsa de Esther. E quem vive essa protagonista é a fabulosa Nina Ross, uma grande parceira do Christian Petzold, né? Ela fez com o Fênix, foram 7 filmes que ela fez em parceria com ele. E, infelizmente, eles pararam de trabalhar juntos depois, espero que voltem. O marido aqui se chama Johannes Lenz, ou o Johnny, que é interpretado pelo Ronald Zerfeld, que é um ator gigantesco na tela, não só nas dimensões, mas também no talento, na expressividade, na fisicalidade dele, é incrível. E lembrando que o Ronald Zerfeld e a Nina Ross já foram par também num outro filme do Christian Petzold, o Bárbara, que também é um suspense da época da Guerra Fria, né? Recomendo também o Bárbara. E a terceira personagem é a Leni Winter, que não existe no livro, é uma introdução do Christian Petzold. Não exatamente uma criação, mas eu já explico isso. E ela é vivida pela atriz Nina Kunzendorf. Bom, a história é exatamente a mesma, só que ela se passa em Berlim em 1945. Aqui não existe um flashback do tempo em que eles se conheceram, então não existe nenhuma passagem no ano de 1938. Mas existe uma menção ao ano de 1938. Então a Nelly Lenz sobreviveu à guerra, né? Está voltando agora para sua terra natal, que é Berlim. Ela era uma cantora antes da guerra e era casada com um pianista, o Johnny, para quem ela está maluca para voltar, né? O amor da vida dela. Ela também menciona que sobreviveu à guerra
pelo amor que sentia por ele, então não existe nada que ela queira mais no mundo do que voltar para os braços do Johnny. Só que essa personagem do Christian Petzold é a personagem que chega mais desfigurada depois da guerra, né? Porque ao contrário das outras que levaram uma coronhada no rosto e fizeram, portanto, uma cicatriz no nariz, né? No livro e no filme de 1965, nesse filme aqui, a protagonista levou um tiro no rosto. Então ela ficou desfigurada. Então ela volta para Berlim conduzida pela sua grande amiga Leni Winter e ela precisa de uma cirurgia, né? E aí tem um problema porque ela pede para ficar como ela era antes. Ela só quer ser o que ela era, né? A despeito do médico que sugere que ela mude totalmente o rosto, que aproveite a oportunidade para ser uma nova pessoa. E ela fala que não, ela quer ser o que ela sempre foi. O que é muito difícil, porque estão aí nos anos 40 e não existe uma foto de frente, uma foto só dela, para que o médico possa ver como que ela era de fato. Então a gente vê algumas fotos durante o filme e ela está sempre de perfil ou com outras pessoas, e a gente tem que entender que naquela época não existia abundância de fotos, né? E eles também não eram ricos, então tinham poucas fotos. E muito do que ela tinha também desapareceu, né? O apartamento dela foi pro chão, né? E então ela fica... Isso é parte da angústia da personagem. Ver como que ela era antes da guerra e comparar com o resultado da cirurgia. Será que ela ainda é ela mesma? Então esse é um dos aspectos do filme que eleva esse drama, né? E esse suspense que tem no livro, né? Em relação à aparência da personagem, e que vai talvez tentar explicar o porquê que o marido não a reconhece. Só que não explica, né? Não é por isso, não é uma questão física. Bom, então a personagem ela vai conseguir se recompor da mesma maneira como acontece nas outras versões. Ela não está totalmente recuperada quando ela vai procurar pelo Johnny. E como ele era músico, ele era um pianista, ela vai procurá-lo nas boates de Berlim. E o encontra no lado americano da cidade, na boate Fênix. Então o Fênix do título do filme tem um duplo sentido, né? Só que, embora o Johnny tenha sido um pianista antes da guerra, agora ele trabalha nesse clube noturno fazendo trabalhos braçais. Ele está duro, liso, não tem um tostão, né? Só tem aqueles vouchers lá que o governo distribui para trocar por comida. E um dinheirinho que ele ganha ali na boate, mas ele está absolutamente frustrado também, assim como todas as pessoas daquele tempo, né? E mais frustrado do que qualquer um, porque ele sabe que a mulher dele, que morreu na guerra, é dona de uma grande fortuna e que ninguém vai poder ter acesso, né? Então acho que ele fica o tempo inteiro maquinando como é que ele pode colocar as mãos naquele dinheiro, né? Até que ele encontra com a Nellie Lenz e faz a proposta do grande golpe, né? E aí ela aceita e vocês já sabem o que acontece. Só que a Nellie tem essa grande amiga, tão leal, tão amiga, que é a Leni Winter. E que sabe do perfil do Johnny, né? E fala o tempo inteiro que ela não aceita, ela não entende por que a Nellie está indo atrás do Johnny, né? O Johnny é um traidor. Mas a Nellie não sabe dos detalhes e não quer saber. Nunca ela quer saber. Quando a Leni começa a falar do Johnny, a Nellie fica muda e desconversa, ou presta atenção na parede. Não quer saber. Só que ela sabe. Nesse filme existe a figura do traidor, a figura de alguém que entregou a Nellie Lenz para os nazistas, né? Ela é bem fiel ao livro nesse aspecto, só que não existe flashback nesse filme, ainda bem. Numa cena muito sutil de um sonho, a gente fica sabendo que a Nellie desconfia, no mínimo desconfia, que quem a entregou para os nazistas foi o marido dela, o Johnny. Mas essa é uma cena rápida, tão bonita, tão perfeita, né, encaixada no filme. Ela tem no subconsciente essa informação, então ela reforça, né, de uma certa forma, que a personagem está participando daquele golpe porque ela quer ficar junto do Johnny e descobrir também
se ele fez parte da emboscada que os nazistas fizeram, né, para capturá-la. Mas ela fica ao lado dele, ela vai fazendo tudo que ele fala para ela fazer, né, todas as mudanças no visual que ela tem que fazer. Ela tem uma paciência, mas ao mesmo tempo uma indignação pelo que ele está pedindo para ela, né? Porque ao contrário do que acontece no livro, que eu nem falei, né? Porque lá no livro, o marido fala para Julia Robinson se desfazer do luxo que ela tem, porque ela vai ter que fazer de conta que está voltando de um campo de concentração e ela não pode voltar do campo de concentração com aquele luxo todo. Então ele tem uma certa razão, né? Aqui no filme do Petzold é o contrário. O Johnny fala com a Esther, né, que é essa identidade falsa da Nellie, para vestir um vestido lá que ele comprou, sei lá onde é que ele conseguiu aquilo, e um sapato. E ela fala sapatos de Paris, vestido de Paris. No primeiro momento ela fica encantada, porque acho que ela achou que nunca mais veria aquele tipo de coisa novamente, né? Aquele é o máximo do refinamento, né? Das expectativas femininas, né? E de moda. Mas por outro lado ela fala, mas como é que eu vou voltar vestindo essas roupas de um campo de concentração, né? Ela fica incomodadíssima, porque como que aquele homem pode ser tão ignorante sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que eles estão vendo acontecer, que eles estão vendo essas pessoas vindas dos campos, né? Aquele sofrimento ambulante. O Johnny fala que ninguém quer saber, ninguém quer olhar para essas pessoas. Só que quando ela chegar a Berlim, no trem, ela tem que ser alvo das atenções, porque tem que ser muito marcante essa volta dela. Porque ele quer que esse chamamento de atenção seja uma validação, né, para a história que ele vai contar, né, que a mulher dele voltou e precisa assumir a fortuna dela. Das glaubt uns doch keiner. Glauben Sie, dass man so aus dem Lager kommt? Roten Kleid und Pariser Schuh. Aber Ihnen sollen Sie ans Gesicht schauen und sagen, das ist Nellie. Sie lebt, sie hat's geschafft. Nur so bekommen wir das, was wir wollen. E assim, ela aceita. No final ela faz tudo que ele manda fazer, mas você vê a indignação no rosto da atriz. O que é completamente diferente da versão de 1965. Totalmente diferente. Até que ali na reta final dessa transformação, o Johnny leva a Nellie, ou Esther, para a casa de uns amigos, a casa de campo de alguns amigos, que foi justamente a casa onde ela ficou escondida dos nazistas e onde os nazistas a descobriram e dali levaram para um campo de concentração. E ela nunca soube como esses nazistas a descobriram ali, né? E ele leva ela até esse lugar para ela se apresentar para esses amigos lá, né? Para marcar bem, né? Que ela está de volta, né? E ali ela começa a lembrar do que aconteceu, começa a ligar os pontos, começa a lembrar de coisas, estão ali no subconsciente. E ela vai falando algumas coisas para ele, né? Ele vai meio de uma forma desconcertada, né? Tentando desdizer, né? Tentando negar aquilo que ela está tentando afirmar, né? Que ele foi responsável pela esposa dele ter sido presa. Que é meio o que acontece com as cartas lá no livro, na história original. E a história aqui, contada pelo Petzold, termina quando a Nellie Lenz retorna, né? Faz esse circo aí, né? Quer dizer, é Esther, né? Faz esse circo, né? Essa coisa completamente teatral de retornar para Berlim de trem. E lá estão os amigos do Johnny, né? Aquele teatro, é um teatro muito engraçado, assim, o que eles fazem. Assim, é dramático, mas é engraçado, né? Porque está na cara deles, assim, que eles não acreditam que aquela ali é a Nellie Lenz. Ela é a Esther, a Nellie falsa. E eles a recepcionam, dali eles vão para um lugar para fazer uns brindes, né? E comemorar a volta da grande amiga Nellie Lenz, né? E ter de volta esse casal que todos adoravam, né? A cantora e o pianista. E ela olhando com aquela cara de desprezo, assim, que é impagável. E ela chama o Johnny para acompanhá-la numa música. E acho que ele fica pensando, o que essa mulher tá fazendo? Ela não sabe cantar. Ela devia parar aqui, né? Eu não falei para prosseguir, para cantar música nenhuma, né? Imagino que seja o que ele pensa. E
E ele vai, né? E aí ele começa a tocar e ela começa a cantar baixinho, baixinho, baixinho. E aí, só que ele vai ficando incomodado, né? E os amigos estão ali numa plateia tosca. E aí até a hora que ela solta a voz, e aí todo mundo vê que aquela é a Nellie Lenz. E é uma cena incrível, assim, é engraçada, é patética, né? As pessoas são patéticas, né? Que estão ali. E aí quando ela termina a música, ela olha pra eles assim, ela meio com desdém, pega a bolsa, acho que tá em cima do piano, ai, me dá licença, e vira as costas e vai embora. E assim acaba Fênix. É o melhor final que deram para essa protagonista. Não é heróico, não é trágico. Ela simplesmente vai viver a vida dela a partir de agora, né? É a melhor adaptação do livro Le Retour de Sandre, embora mude muito a história, a essência da história está toda no filme. As considerações que eu tenho, assim, mais relevantes. A amiga Leni Winter é uma personagem introduzida, e eu imaginei desde a primeira vez que eu vi esse filme há muito tempo, que ela fosse uma divisão da protagonista, porque elas são muito parecidas, né? O nome é parecido. Eu até falei no meu review que significam os sobrenomes delas, né? Uma é primavera, outra é inverno. A primavera, que é a Lenz, a Nellie Lenz, ela é uma pessoa que, apesar de todo o sofrimento que ela passou recentemente, ela tem esperança no futuro, mas uma esperança ao lado do Johnny. É uma esperança em cima de uma ilusão, em cima de um amor que não existe, porque esse amor que ela criou na cabeça dela era o que fazia com que ela quisesse viver, né? Ele não existia de verdade. Então ela está fazendo planos para um futuro em cima de uma ilusão, né? Aquela coisa florida, adolescente ou primaveril, né? Mas que não vai durar muito. Enquanto a Leni Winter é o lado objetivo de tudo. Ela só tem certezas, né? E ela não se deixa enganar pelos traidores, porque tem muitos, e ela deixa isso bem claro. Então ela só quer que a Nellie fique boa logo para as duas irem embora da Alemanha. Elas vão lá para a região do Oriente Médio que virou Israel, isso é um dado histórico. E ela fala para a Nellie é cantora, ela fala, você pode começar entrando num coral lá em Israel, você vai fazer amigos, você vai ter uma vida nova. E a Nellie fala, mas o que eu vou fazer num coral judeu? Eu não sou judia. E aí a Leni fala, não, mas você é, por isso que você foi presa. Mas é ou não é, né? E para mim, são os dois lados de uma pessoa só. Tem a história do espelho quebrado nos escombros do apartamento da Nellie, que poderia ser nada, mas nesse caso para mim representa mesmo a personalidade, a pessoa partida, né? E tem vários elementos que mostram isso no filme. Tem um momento em que no hospital o médico está falando com a Nellie não pode falar ainda, né? Ele está fazendo algumas perguntas para ela e quem responde é a Leni. Só que a Nellie está fora da câmera. Então, ele pode estar fazendo aquelas perguntas para a Leni, diretamente. E depois tem um outro diálogo muito semelhante, em que a Leni responde pela Nellie. E no livro, quando o Stanislas está descrevendo como a mulher dele se vestia, ele fala que era uma pessoa muito prática, não usava muita maquiagem, arrumava pouco o cabelo, nunca se dava aos luxos de Paris e era uma pessoa quase masculinizada. Para mim, vendo o filme do Petzold, a gente está vendo a descrição da Leni Winter. Então, é como se ela fosse realmente a protagonista. E quando a Leni Winter morre, não existe comoção. Porque ela já morreu faz uns 2 dias, uns 3 dias. A gente fica sabendo porque alguém disse que ela morreu, né? Ela se matou, né? E não existe uma grande comoção, a gente não vê o corpo, não vê nada. Então, para mim, não é exatamente como se ela tivesse morrido. É como se ela tivesse desaparecido no ar, se dissolveu no ar e tivesse sido assimilada pela Nellie, o que dá forças, né, para Nellie ter aquele final, né, aquele desenrolar do personagem que não exatamente é surpreendente,
mas que é muito forte, é muito potente, né? E a gente não percebe a possibilidade de ter aquele final com a Nellie do início do filme, né? Então eu vejo dessa maneira, né? Como se fossem duas metades de uma pessoa só. Petzold pensou em fazer esse filme de uma forma Hitchcockiana, né? Muito baseado no filme Um Corpo que Cai, né? Um Corpo que Cai, que é aquele filme que o protagonista é um homem que se apaixona por uma mulher muito elegante, muito sublime, né? E a mulher morre e depois ele descobre que existe uma outra mulher muito parecida com aquela, só que é uma pessoa muito mais simples, uma pessoa do povo, uma pessoa absolutamente comum. E que ele vai transformar forçadamente, né, naquela mulher super elegante por quem ele era apaixonado. Então, nesse filme há alguma coisa muito semelhante, né? Que é essa manipulação do homem, né? Dizendo como a mulher tem que se vestir para ela ser aquela mulher adequada da imaginação dele, né? E aqui no Brasil, quando o filme foi lançado, houve muitas críticas nesse sentido, né? Que era um suspense hitchcockiano, não sei o quê. E me pareceu, assim, ser um empurrão para o filme ganhar um público mais popular, né? Porque até então não era exatamente o público do Petzold, ainda não é, na verdade, mas expandiu muito mais, né, de lá pra cá. Só que o Petzold não fez esse filme desse jeito, não conduziu dessa forma, porque quem estava na pele da protagonista é a grande atriz Nina Ross. Então, na verdade, ela incorporou essa personagem muito em cima do que ela leu no livro. Então ela deu todo esse contorno da indignação da mulher, né? Não acreditar no que o homem está falando para ela fazer, como ela tem que ser, como é que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? O que você está fazendo? Você não está entendendo o mundo onde você está vivendo? Quer que eu seja dessa maneira, né? Então é muito interessante a forma como ele descreveu essa mudança na condução do filme por causa da personalidade da atriz principal. E aí ele fala que ele deixou pra lá a direção da Nina Ross, deixou pra ela fazer sozinha. A Nina Ross também transmite toda a fragilidade dessa personagem que acabou de sair de um campo de concentração, né? Ela tem um olhar muito submisso, ela não olha pessoas de autoridade, né? Que ela entende que tem alguma autoridade, ela não olha as pessoas nos olhos. Ela anda de uma forma cuidadosa, com medo, sabe, o tempo inteiro. A forma como ela come tudo transmite que ela foi uma pessoa que foi muito maltratada, né, e muito amedrontada, está amedrontada ainda com aquela situação da guerra. E como a gente vê Berlim o tempo todo, né, arrasada ali, a guerra sempre está presente, nesse pós-guerra, né, parece que a guerra acabou anteontem. E as pessoas todas ali estão ainda sob os efeitos, né, de tudo aquilo. Eu diria que 50% do que é bom nesse filme deve-se à atuação da Nina Ross. Mas o filme inteiro é maravilhoso. Se você não viu ainda, veja e depois dá uma olhadinha no review. E se eu for dizer assim, qual adaptação é melhor? Bom, toda adaptação depende do perfil do diretor, do perfil do escritor e do comprometimento que se tem com a história que foi contada em um livro, né? O roteiro do Petzold foi escrito por ele, pelo antigo parceiro dele, o Harun Farok, que morreu. Eu acho que essa foi a última obra que eles fizeram juntos, mas eles têm grandes parcerias, né? E o Petzold é um grande escritor, então ele não precisava pegar a história tal qual ela era no livro para trazer pra tela, né? Então ele pegou ali as ideias essenciais e elas estão no filme. Já o filme de 65 virou uma coxa de retalhos, de gêneros, né? E não se aprofunda em nenhum, como eu falei. Então, assim, é muito divertido. Eu acho que é meio uma introdução à história. E eu acho bastante válido ver essas versões, né? Essas interpretações, né? De uma mesma história. Os dois filmes, na verdade, valem a pena serem vistos. Bom, eu nem vou deixar outras dicas, já foram 3 dicas em um episódio, mas é sempre bom ver os filmes do Petzold. Inclusive, tem uma fala rapidinha sobre o filme Em Trânsito, no episódio do Cine Mundo Afora Podcast sobre escritores no cinema. Eu te convido para ouvir.
É isso aí, se você gostou desse episódio, deixe um like, seja no Spotify, seja no YouTube, ou seja lá onde você estiver ouvindo isso, deixe seu comentário. Você assistiu alguma dessas obras? Quer assistir, mas não sabe como? Fala comigo lá no Instagram, SafiraSP2005. E até uma próxima oportunidade. Tchau!